Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática. Nesse vídeo nós vamos resolver as atividades do PET para o primeiro ano do ensino médio, semana 4. Essa semana ele fala sobre a função afim, principalmente sobre a construção de gráficos da função afim. A gente vai construir os gráficos aqui, tem apenas 4 atividades, são todas muito parecidas, então eu vou construir uma a uma com você, tá? Ele fala assim, dada a função de R em R, definida por y igual a 3x mais 1, esboce o gráfico, faça o estudo de sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Ele basicamente pede isso para todas as funções, tá? Então eu vou só mudar aqui a função, mas o estilo de fazer é o mesmo. E é isso que você precisa aprender, tá? Primeira aqui função que ele deu pra gente, ó, y igual a 3x mais 1. Ele fala que é uma função de R em R. Ele fala que é uma função real. O que significa ser uma função de R em R? Que você pode atribuir qualquer valor para x, ter qualquer valor como resposta. Isso é fundamental na hora da gente construir o nosso gráfico. Antes da gente construir o gráfico, a gente vai construir uma tabelinha. Eu já peço desculpa para vocês aí, que aqui é ruim de fazer régua, eu não sei, não tenho todos os recursos aqui, então fica um pouquinho torto, tá? Mas a ideia é o seguinte, ó, eu vou fazer uma tabelinha. X vai ser a primeira coluna, 3x mais 1 vai ser a segunda coluna. Valores para x você pode inventar. É isso mesmo. Os valores que você quiser colocar para x, você pode colocar. É claro que você vai colocar valores simples. Não vai colocar número difícil de fazer conta. Olha a minha sugestão aqui, ó. Bem simples. Menos 1, 0 e 1. Eu gosto sempre de escolher esses valores. Um positivo, um negativo e um zero. E o zero. Porque aí dá uma noção pra gente do que vai acontecer com essa função. E eu vou substituir. Como assim, ó? A formulinha não é 3x mais 1? No lugar do x, eu vou colocar esse número que eu inventei aqui. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 mais 1. E faz a conta, ó. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Com mais 1 dá menos 2. Então, deixa essa continha aqui. Faz a mesma coisa, ó, para o de baixo. 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 1, 1. E por último, 3 vezes 1 mais 1. Deixa eu só fazer uma linha aqui mais ou menos, só para não ficar muito ruim da gente entender. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Isso aqui é o que eu preciso para montar o meu gráfico. Eu já tinha feito aqui mais ou menos o gráfico, só para ficar mais fácil da gente representar aqui, tá? E aí eu vou colocar esse gráfico aqui. Deixa eu colocar na ordem certinha aqui, e aí eu dou essa dica para você. Faz direitinho aqui, faz perfeitinho, ó. Coloca aqui na malha quadriculada para ficar perfeito. Coloca, ó, o meu não tá 100% aqui, mas acho que dá para entender a ideia. Então, ó, deixa eu tentar melhorar mais um pouquinho. Para ficar bem perfeito, vou sair totalmente aqui para não ter erro. Então, essa vai ser a ideia. Ó, o meu eixo vertical é o que a gente chama de eixo Y, o meu eixo horizontal é o que eu chamo de eixo X. Se você tiver papel quadriculado em casa, o ideal é que você passe no papel quadriculado. Se não tem problema, mas faz com a régua para ficar certinho. Mede mesmo, ó, 1 centímetro, ó. 1 mais 1 centímetro, 2, 3, 4. Sempre, ó, aqui esse ponto onde os dois eixos se encontram, a gente chama de origem. É como se ele fosse o zero. À direita da origem, números positivos. À esquerda, números negativos. Prof, eu tenho que saber construir isso? Tem que saber. Menos 4. Coloquei aqui. Para cima, positivo. Não pode pular nenhuma linha dessa. Tem que ficar perfeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo, mesma coisa, porém negativo. Perfeito, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Observa que aqui, mesmo sem régua, eu não consigo fazer um desenho muito perfeito. Eu respeitei as linhas para todos ficarem do mesmo tamanho, para ser tudo quadradinho.
Para que serve isso? Ó, esses pontos que eu construí na tabelinha aqui de cima, eu vou ter que representar agora nesse eixo. Como assim? Ó, olha o primeiro ponto, o que ele significa. Quando o x é menos 1, o y é menos 2. Lembra sempre disso, ó, x e y. Aula da semana passada. Quando o x é menos 2, o y é menos 1. Eu vou fazer encontrar, ó, o menos 2 tem que descer até encontrar com menos 1. Não faz um bolão, mas faz um pontinho aqui para indicar, tá? Quando o x é 0, o y é 1. O que significa isso? Ó, o x não vai deslocar nem para frente nem para trás, mas eu vou deslocar 1 para cima. É esse ponto, ó, 0 e 1. E quando o x é 1, o y é 4. Então, ó, o x é 1, o y é 4. Então, esse vai ser meu ponto, ó, 1 e 4. Nesses pontinhos que eu marquei, que eu falei, não faz bolotão, mas faz um pontinho, tem que passar uma reta. Você vai fazer isso com a régua. Se a sua reta não passar aqui, é porque você fez conta errada, porque você fez alguma representação errada, tá? Essa vai ser a ideia. A reta, ó, ela tem que passar por esses pontos. Quando, prof, bem desenhou errado aqui, ó. Quando o x, como dá certinho o desenho, ó, quando o x é menos 2, o y é menos 1. Senão o desenho não dá certo, não, ó. Menos 1 e no 2. Agora sim, a minha reta tem que passar perfeito aqui agora. Tenha paciência com a professora, que eu não vou conseguir usar, porque é difícil fazer isso aqui só com o mouse, tá? Mas tenha um pouquinho de paciência aí e força um pouquinho aí para você entender. A ideia é o seguinte, ó, a reta, ela tem que passar exatamente nesses pontos. Ela vai ter que passar perfeitinho ali. A minha não passa, mas a ideia é essa daqui, ó. A ideia é que a gente vai conseguir passar essa reta aqui por esses pontos. Vou até engordar ela um pouquinho aqui para forçar a barra. Isso daqui é a minha função. Essa vai ser a minha função. E aí, cuidado que ele pede mais algumas coisas aqui pra gente. Ó, ele fala, dada a função definida por essa fórmula, esboce o gráfico, nós já esboçamos, faça o estudo do sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. O que significa fazer o estudo do sinal? Vou colocar aqui, ó, estudo do sinal. O que significa o estudo do sinal? É onde ela é positiva e onde ela é negativa. Eu vou colar aqui do PET, ó, para a gente fazer igualzinho. Aqui ele fala assim, a função é positiva quando o x é menor que 1 e negativa quando o x é maior do que 1. O que significa isso? Onde a função é positiva e onde ela é negativa? É exatamente aqui, ó, onde ela esbarra no eixo x. Para eu descobrir que valor é esse, pode puxar e fazer aqui mesmo. Eu vou pegar a função, a formulinha, 3x mais 1, e vou igualar a zero. Quando eu faço essa conta, ó, 3x é igual a menos 1, o x é igual a menos 1/3. O que significa isso? Ó, que esse valor aqui é a raiz da minha função. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a raiz da função é menos 1/3. É isso que ele quer no estudo do sinal. Olha o que acontece, ó. A partir desse ponto que a gente chama de raiz, o desenho está para cima, então ele é positivo. Aí a gente coloca assim, ó, a função é positiva, ou seja, o desenho está para cima do eixo x, positiva, para x maior, ó, que menos 1/3. A raiz é fundamental para a gente, porque é a raiz que vai determinar esses valores. Eu coloquei um monte de gráfico aqui para facilitar as próximas, tá? Por isso que está esse desenho aí. E a função é negativa. Onde que a função é negativa? Olha lá no desenho, ó, o desenho está para baixo do eixo x antes do menos 1/3. Então, a gente coloca assim, para x
menor que menos 1/3. Eu coloquei do jeitinho que o PET colocou. Em geral, eu não faço desse jeito para os meus alunos, não. Mas eu vou seguir o que o PET está recomendando, tá? Então, essa vai ser a ideia, ó. Onde ela é positiva, onde ela é negativa. E ele pergunta também se ela é crescente ou decrescente. Observa que o próprio desenho da função aqui dá a ideia, ó, de que ela está subindo. Quanto mais à direita eu tiver, maior ela é, mais ela sobe. Se isso acontece, significa que a função é crescente. Mas a gente tem uma definição para a função crescente. A gente olha esse termo aqui, ó, que acompanha o x. Se ele for positivo, essa função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente. Então, eu vou colocar aqui, ó, a função é crescente, pois aí a gente chama aquele termo que acompanha o x de A. Então, ó, pois A é igual a 3, que é positivo. Essa é a justificativa. Tá? O A, que é o termo que acompanha o x, quem está grudadinho no x aqui é o 3. Sempre que esse número for positivo, o desenho vai ficar crescente. Essa vai ser a nossa ideia. O que vai acontecer é que a gente vai ter que fazer isso para todos. É a mesma coisa, só que ele deu 4 funções diferentes. A próxima função, ó, menos 3x mais 1. Esse vai ser o exercício 2. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora vai mudar a função. Observa que está mudando só o sinalzinho, mas muda muita coisa na função. Então, vamos no passo a passo, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, criar uma tabelinha. 3 valores são mais que suficientes. 2 valores, na verdade, já dá. Mas eu gosto sempre de fazer 3 valores, porque se errar alguma continha na hora de fazer as continhas ali, se errar alguma coisa, errar um ponto, você identifica, tá? Então, menos 3x mais 1. Eu vou inventar os mesmos valores. Ó, pode ser valores diferentes, professora? Pode. Mas eu vou pegar esses 3 valores aqui que são facinhos de fazer a conta e já são suficientes para a gente conseguir fazer o exercício. O que eu faço com cada um desses valores? Vou substituir no valor de x. Então, ó, vou substituir no valor de x. Menos 3, no lugar do x eu coloco menos 1, mais 1. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Menos com menos mais, então vai ficar 3 positivo, mais 1, 4. Deixa ele quietinho ali. O menos 3 vezes 0, mais 1. Multiplicar por 0 dá 0 e 1 aqui. E por fim aqui, menos 3 vezes 1, mais 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. Com mais 1, menos 2. São os nossos pontos, ó. Quando o x é menos 1, o y é 4. Quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 1, o y é menos 2. Então, é isso que a gente vai representar no gráfico. Deixa eu colar um gráfico aqui, só para ficar mais fácil da gente representar. Então, ó, essa vai ser a nossa ideia. Lembra sempre disso. Em pé é o y, deitado é o x. A gente sempre conta, ó, do meiozinho. Então, aqui é como se fosse o 0. Então, vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 não coube, mas não vai fazer falta pra gente não. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, para frente positivo, para trás negativo. Sempre assim, professora? Sempre. No eixo Y, ó, 1, 2, 3. Opa, ficou tortão aqui. 3, tem que ficar na linha, perfeitinho. 4, 5. Para cima positivo, para baixo negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Agora que a gente já fez o eixo, a gente vai representar esses pontos. Como que eu represento cada ponto? Ó, sempre x e y. Quando o x é menos 1, o y é 4. Então, eu tenho que fazer o menos 1 e o 4 encontrarem. Encontrou aqui. Quando o x é 0, o y é 1. O 0 significa que eu não desloquei nem para frente nem para trás. O x igual a 0 significa isso. Quando o x é 1, o y é menos 2. Significa ó, que eu desloquei 1 para frente e 2 para baixo.
Novamente a minha luta aqui agora, ó. O que a gente vai ter? A gente vai ter que a minha função, o gráfico da função, tem que passar por esses 3 pontos. Faz aí com a régua. Se a sua régua não passar nos 3 pontos e um ficar longe, é porque você errou alguma conta. Você tem que corrigir suas contas, tá? Eu vou tentar passar a minha aqui, ó. Deus do céu. Deixa eu ajeitar aqui. Passou lá, ó, nos 3 pontos. Essa é a minha função, tá? É isso que eu preciso fazer. Isso que é fazer o esboço. Além disso, ó, eu preciso descobrir esse ponto aqui. Quem que é esse ponto? É o que a gente chama de raiz. Quem que é a raiz? É eu pegar a formulinha. Quem que é a formulinha? Ó, menos 3x mais 1. E igualar a zero. Significa, ó, que menos 3x é igual a menos 1, multiplica por menos 1, passa dividindo, faz as continhas todas, eu vou achar que x é 1/3. Esse valor aqui é a raiz da função. Para que ele serve? Para a gente fazer o estudo do sinal. Então, vamos fazer o estudo do sinal. Prof, por que a gente está fazendo o estudo do sinal? Faz parte do exercício. Tá? Então, o que vai ser o estudo do sinal? Primeira coisa que a gente faz, a raiz da função. A raiz da função é 1/3. É aquele rosinha que a gente calculou lá em cima. Então, ó, a raiz da função é 1/3. Ele fala pra gente se a função é positiva ou negativa. Em que pontos que ela é positiva e em que pontos que ela é negativa. A função é positiva a partir da função, a partir da raiz. Por isso que a gente tem que determinar a raiz. Ó, ela vai ser positiva antes do 1/3. O desenho tá para cima, ó, antes. Na hora que passou o eixo x, ele fica negativo. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a função é positiva para todos os valores de x que são menores que 1/3. Significa, pessoal, que qualquer valor que você pensar que é menor que 1/3, na hora que você substituir aqui, o resultado dá negativo. Ó, um número menor que 1/3, zero. Quando a gente substitui por zero, o resultado deu positivo. Se eu substituo por menos 1, vou fazer menos 2, ó, menos 2. O resultado vai dar 6 mais 1, 7, positivo. É isso que significa fazer o estudo do sinal. Significa que você não tem que testar todos os números. Você achou a raiz, você consegue saber quando que ela é positiva e quando que ela é negativa. A função é negativa. Olha onde o desenho ficou para baixo, ó. O desenho ficou para baixo depois do 1/3. Daqui para cá, ó, esbarrou no eixo x, aí ele já ficou negativo. Esses valores, ó, significa que é do 1/3 para frente. A gente não escreve isso na matemática, de 1/3 para frente. A gente fala que é maior que 1/3. Esse vai ser o valor que ela é negativa. Olha o desenho, ó. O desenho, a função está crescendo ou decrescendo? Ela está afundando. Então, é uma função decrescente. Então, a gente fala assim, a função é decrescente. É decrescente. O desenho tá óbvio pra gente, tá mostrando que é decrescente, mas tem uma justificativa matemática. Qual que é a justificativa? O termo que acompanha o x. Observa que o termo que acompanha o x aqui agora é o menos 3. Ele é o a da minha função afim, pois a é igual a menos 3 e menos 3 é um número negativo. Toda vez que a função tiver um a negativo, não precisa nem fazer o desenho, ela é decrescente. Tá? Então, terminamos o exercício 2. Ainda falta o 3 e o 4. Mesma coisa. Se você já entendeu a ideia, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Tá? 3 ali, dada a função y igual a 3x menos 1, fazer a mesma coisa. Então, ó, só tá mudando a formulinha. O que a gente tem que fazer é a mesma coisa. Então, y igual a 3x menos 1. O que a gente faz? Coloca x e y, que é o 3x menos 1. Vamos fazer conta. Vou escolher os mesmos valores, para não me dar trabalho. 3 vezes menos 1, que vai dar menos 4. 3 vezes 0 menos 1, que vai dar menos 1. E 3 vezes 2 menos 1, que vai dar 5.
Então, quais são os valores que me interessam aqui? Nossa, deixa eu só mexer aqui, ó. Menos 1 e 4. Menos 1 e menos 4. 0 e menos 1. 2 e 5. Então, essa é a ideia. Vou colar aqui, ó, o meu eixo que eu já tinha deixado pronto para facilitar aqui para mim. Então, deixa eu só colocar ele aqui para ficar um pouquinho mais reto, não ficar tão torto, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos fazer, ó. Agora, o que a gente faz? Y e X. Vamos representar. Primeiro, a gente coloca aqui 1, 2, 3, 4. Observa sempre que eu faço, ó, do meio para as beiradas. Ó, do meio para cima e do meio para baixo. Então, se não fizer igualzinho eu tô fazendo aqui, dá errado, tá? Então, já tô colocando aqui, ó, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, essa vai ser a nossa ideia. É desse jeitinho aqui que a gente precisa fazer. Agora, eu vou representar esse ponto. O que significa o ponto menos 1 e menos 4? 1 para trás, 4 para baixo. É isso que significa esse ponto, ó. 1 para trás, 4 para baixo. Faz uma bolinha aí para representar ele. 0 e 1, nada nem para frente nem para trás, menos 1 para baixo. É esse ponto. 2 e 5, 2 para frente, 5 para cima. É isso que representa. O que é o meu gráfico aqui? O meu gráfico vai ser a reta que passa por esses 3 pontos. Ela tem que passar. Se ela não passar, é porque a gente errou alguma coisinha. A gente errou alguma ponta, alguma representação no meio do caminho. Vou tentar fazer aqui, ó. Essa vai ser a minha reta. Essa é a minha função. Novamente, o que é a raiz? É onde esbarra aqui. Como é que eu calculo a raiz? Pego a função, que é 3x menos 1, igual a zero. Vai dar 3x igual a 1, o x é igual a 1/3. Esse valor aqui é a raiz da função. Para que eu preciso dele? Para fazer o estudo do sinal. Então, vamos tudo de novo, ó. Estudo do sinal. Para os meus alunos que vão ter que me enviar essas questões, é uma foto para cada questão. A tabelinha, o desenho e o estudo do sinal. Dá um jeito de fazer caber na foto, tá? Estudo do sinal. A raiz é 1/3. Raiz é 1/3. Olha para onde ela é positiva, ó. Depois da raiz é positiva para x maior que 1/3 e é negativa para x menor que 1/3. Essa vai ser a nossa ideia. Ela é crescente ou decrescente? Ó, o próprio desenho te dá a cola. Ela está subindo. Então, a função é crescente. É crescente por quê? Crescente, pois o termo que acompanha o x é 3, que é positivo. Então, essa vai ser a nossa justificativa. Tá? Ai, prof, meio enjoadinho esse exercício, cansativo, né? Sim, mas é importante fazer para treinar. E a última ali, menos 3x menos 1. Tá acabando, pessoal. Aguenta firme aí. Então, ó, a última aqui, y igual a menos 3x menos 1. Vamos fazer a tabelinha. Observa que todos eu fiz a mesma coisa. E é para fazer a mesma coisa mesmo. Esses valores que eu inventei aqui, gente, menos 1, 0 e 1. Se você quiser colocar 2, 3 e 4, 1, 2 e 3, menos 5, você pode escolher quaisquer valores. Por que eu escolhi o menos 3, menos 1, 0 e 1? Porque é mais fácil de fazer cálculo. Só para eu não perder tempo fazendo conta. Mas dá certo do mesmo jeito, com qualquer valor que você escolher. Então, aqui, ó, menos 3, menos 1. Aqui vai ficar menos com menos mais, 2. Aqui, menos 3 vezes 0, menos 1, dá menos 1. E aqui, menos 3 vezes 1, menos 1. Vai dar menos 4. Então, esses vão ser nossos pontos.
Quem são os nossos pontos aqui, ó? Vou colocar roxinho. Vou ser, ó, menos 1 e 2, 0 e menos 1, 1 e menos 4. Esses são meus pontos. Agora eu vou construir o gráfico. Vai lá com a régua bonitinho, direitinho, todos os valores, tá? É importante você fazer com a régua certinho, porque senão seu resultado pode dar errado. Então, faz com bastante capricho e atenção, porque senão os seus resultados podem dar errado, o seu gráfico pode dar errado, tá? Deixa eu encaixar ele aqui, bonitinho. Ver se ficou certo. Ficou. Então, ó, novamente, tudo a mesma coisa, x e y. A gente vai, ó, sempre do meio para a beirada, para frente positivo, para trás negativo. Para cima positivo, para baixo negativo. E sempre do meio. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vamos representar esses pontos aqui agora, ó. Menos 1 e 2. É 1 para trás, 2 para cima. Menos 1 e 2. 0 e menos 1. Nada para frente e menos 1 para baixo. 1 e 4. 1 para frente e menos 4, na verdade, né? 4 para baixo. Então, marquei esses pontos. Agora, eu vou ter que fazer a reta. Pega a régua, a sua reta tem que ficar certinha aqui, ó, passando por esses pontos. Esse e esse, ó. Que dificuldade, prof. O que acontece, pessoal? O que significa dar errado? É você ter um ponto perdido aqui, ó. Ele não passa na reta de jeito nenhum. Se isso acontecer, é porque você fez alguma continha errada. Confere suas contas aí, tá? Que continha errada, professora? Lá na tabelinha. É lá na tabelinha que a gente erra. Então, ó, menos 3x menos 1 igual a 0. Menos 3x igual a 1. Faz as contas tudo direitinho aí, a gente vai achar x igual a menos 1/3. Essa é a raiz. Significa que esse valor que está esbarrando aqui, ó, é o menos 1/3. É esse valor. Por que ele é importante? Para fazer o estudo do sinal. O que significa o estudo do sinal? Coloca todas essas informações. A raiz da função é menos 1/3. Ali estava errado, eu corrigi. A função é positiva. Vamos ver onde ela está positiva. Olha o desenho, ó. Antes do 1/3, ela está para cima. Depois do menos 1/3, ela está para baixo. Então, ela é positiva para x menor, antes do menos 1/3, e é negativa para x depois, mas a gente não coloca para depois do menos 1/3. A gente coloca para maior que menos 1/3. Ela é crescente ou decrescente? Ó, o próprio desenho diz que ela é decrescente, mas lembra que quem manda se a função é crescente ou decrescente é o valorzinho que acompanha o x. Então, a gente vai colocar que ela é decrescente. É decrescente. Por que é decrescente? Porque A é negativo. Aí a gente coloca, ó, o A vale menos 3. Menos 3 é negativo. É por conta disso que ela é decrescente. Com isso, a gente finaliza essa semana, pessoal. É um vídeo um pouquinho chatinho, um pouquinho cansativo, realmente é mesmo, mas é super importante para você entender como construir esses gráficos, que isso vai te ajudar para exercícios mais complexos. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Não deixe de colocar um joinha aí se você gostou, se você quer pedir alguma coisa, comenta para ajudar o canal. Bom, bons estudos e até a nossa próxima semana.